Olá, deixa eu me apresentar. Eu sou Isa Simonetti, do projeto Viva Feliz Sem Dor. E hoje nós estamos aqui para falar sobre toxinas. Para vocês conseguirem entender melhor o que é toxina e como ela se comporta dentro do nosso organismo. Eu falo sempre para os pacientes, não é possível a gente chegar a ter uma melhora em qualquer estado de saúde sem autoconhecimento. Se a gente entender como o nosso organismo funciona e se a gente entender o processo que ele faz, fica mais fácil de a gente evitar as causas dos nossos problemas, né? Então hoje nós estamos aqui para esclarecer mais essa pauta com vocês, ok? Eu fiz uma colinha aqui, então eu vou mais ou menos seguir o script que eu fiz para vocês hoje, ok? As toxinas, elas acabam oxidando as nossas células, enferrujando as nossas células. Por isso que a moda hoje é tomar antioxidante, né? Se fala muito, e tal coisa é antioxidante, ômega 3 é antioxidante, e tudo que desintoxica é antioxidante, tá? Ele vai tirar esses ferrugens da célula. E é impossível a gente ter uma regeneração do nosso corpo, do nosso tecido, das nossas células, sem a gente desintoxicar, sem tirar esses ferrugens que as nossas células elas vão juntando no longo dos anos, ok? É tão grave para o corpo quanto para o organismo é esse estado excessivamente intoxicado, né? Tem uns estudos científicos feitos agora nesses últimos tempos, e inclusive um estudo científico muito sério feito na Alemanha, onde eles constataram que realmente as toxinas são causas de muitas patologias, de muitas doenças, tá? A gente fala dentro de naturopatia, vou repetir isso sempre para vocês até entrar no cérebro de vocês e vocês entenderem que é esse o caminho mesmo, automaticamente, vamos falar assim. Então vou repetir isso todas as vezes, tá? Até vocês aprenderem no seu subconsciente, tá? É impossível sarar, é impossível melhorar de qualquer estado de corpo, de qualquer doença, se não desintoxicar e nutrir. A gente tem que, ao mesmo tempo que desintoxicar, a gente tem que nutrir o organismo. Essa é a única forma da gente melhorar de qualquer coisa. E quando a gente desintoxica e nutre, a melhora de qualquer problema é muito rápida, tá? É simples assim. Mas esses estudos, inclusive feitos na Alemanha, eles falam que algumas doenças, eles comprovaram que algumas doenças realmente elas têm como causa esse excesso de toxinas. Aí você pergunta para mim, e aí? Como a gente faz nessa vida para viver sem estar ao lado de tantas toxinas, né? A água que nós temos que vem tratada, o que eles colocam para o tratamento da água, ele intoxica. A própria pasta de dente intoxica, infelizmente. A maquiagem intoxica. A tintura do cabelo intoxica. A gente tem toxinas ambientais e são muitas, né? Metais pesados de indústria. A própria gasolina, quando você vai no posto abastecer e aquela fumacinha que sai do tanque, que se você olhar bem você enxerga, aquilo também te intoxica de metal pesado. Os alimentos, as verduras, eles vêm com bastante agrotóxico. Aí alguém vira para mim, né, e diz assim, Isa, mas eu só como alimento orgânico, né? E aí numa aula que a gente teve sobre homotoxologia com o Dr. Marco Marcondes, ele lembra a gente, né, que um agrotóxico, isso também é comprovado cientificamente, demora mais ou menos 30 anos para sair da terra. Esses dias um paciente que viaja muito a trabalho, e diz que chegou num posto de gasolina, ele foi lavar as mãos e tal, e a água era de poço artesiano, e nesse posto não tinha lanchonete, ele estava com muita sede e ele bebeu um pouco da água mesmo, que é de poço artesiano, né, da torneira. E aí ele disse que veio um gosto de veneno na água desse poço artesiano,
E aí ele começou a passar mal, deu tontura, dor de cabeça, né? Ele falou, eu lembrei de você, corri, achei onde tinha um limão, entrei dentro da cidade, corri, achei onde tinha um limão, tomei o limão, foi onde, né, levei mais alguns limões e fui tomando até a noite, foi onde eu melhorei. Então, o que que acontece? Acontece que o nosso lençol freático tá com todas essas toxinas, às vezes aquela propriedade que cultiva aquele alimento orgânico, ele não usa agrotóxico para cultivar aquele alimento, mas a terra, o lençol freático dos vizinhos dele ou que vem de cima para baixo, ele está contaminado e leva 30 anos para limpar. Né? Se a gente nunca mais colocasse agrotóxico em lugar nenhum do nosso planeta, ia levar 30 anos para a gente não ter o malefício desses agrotóxicos na nossa vida. Né? Então isso é uma coisa muito séria e a gente vive se intoxicando. Essas toxinas vêm de todos os lados. Né? A pior toxina que nós temos, além dessas que são ambientais, né, que são alimentares, é a toxina emocional. A gente vai falar numa parte um pouquinho mais dessa toxina. Né? Então também a gente tem, além de tudo, a toxina emocional. Eu falo sempre para os pacientes, pelo longo desses quase 20 anos de profissão, o que a gente percebe, né, observando as pessoas, sejam os pacientes ou as pessoas que a gente convive, né, e a gente observando a sociedade, eu acho que quem trabalha na área de saúde e é um profissional comprometido com a melhora real das pessoas, ele é um exímio observador do comportamento humano, né, porque dali, observando o comportamento, observando as estatísticas, né? Nem que um cientista não fez um estudo, mas a gente fica observando o tempo todo e tudo, né? A gente consegue raciocinar e calcular o que acontece. Então, a gente sempre fala, a toxina ambiental, muitos pacientes vêm aqui porque mexeu a vida inteira com veneno na lavoura, né? Ou mora em cidades próximas a indústrias, né, que excreta muito metal pesado no ambiente, seja na água ou no ar. Né? O que a gente observa que esses pacientes vêm passando muito mal, eles vêm impregnados de toxina, só que aquele que vem porque passou por um processo muito emocional muito intenso, esse adoece num grau bem maior e mais rápido, a gente observa isso, inclusive na família. Né? Aquelas pessoas que passam por processo emocional e depois tiveram um câncer e elas não conseguem nem sarar disso, por mais que a gente até faça uns tratamentos naturais, a gente sabe bioquimicamente que o corpo poderia se recuperar, mas aí ela continua excretando toxina emocional porque ela não consegue lidar com isso e não corre atrás de querer melhorar isso ou lidar com isso, e é onde as pessoas morrem. Tá? Então eu falo que precisa 40 anos de toxina para o corpo fazer uma doença. O emocional faz uma doença, ele excreta tanta toxina que ele faz uma doença em um mês. Tá? Tanto que tem pessoas que passam por processo, não demora muito, já adoece. Né? Então, isso vocês podem constatar se vocês observarem um pouquinho. Não sou eu que estou falando, vocês mesmos podem constatar isso. Então, é importante a gente ter esses entendimentos, tá? Para a gente evitar, né? Evitar ao máximo as toxinas ambientais, evitar ao máximo, né? A gente já tem umas que são obrigatórias, eu falo, os carros vivem excretando toxina no ambiente, né? O escapamento dos veículos não é só carro, é caminhão, é moto, e não tem como escapar disso, né? A gente não pode fugir para uma floresta, né, longe da civilização, isso é impossível. Então como que a gente faz para lidar com tudo isso? Desintoxica o corpo, faça processo de desintoxicar o corpo sempre, né? Tem que ser parte de viver, assim como parte de viver é comer, respirar, é parte de uma rotina e de um hábito, tem que ser, né, a cada tempo fazer desintoxicação mesmo, a desintoxicação completa, assim como a gente todo final de semana faz uma faxina na casa, ou de tempos em tempos vai lá e limpa o carburador do carro, né? Toda a máquina, ela requer, toda a estrutura, seja da casa, a máquina que é um maquinário industrial, ou uma máquina que é o carro, ou a nossa máquina orgânica, toda a máquina e toda a estrutura física requer reparos, né? Requer limpeza, requer regeneração, reparos,
né? A gente tem que, às vezes, trocar peça de um motor, às vezes trocar um móvel de uma casa, pintar a parede, né? Então a gente precisa de manutenções, tá? De cada tempo, para poder nunca deixar uma coisa depredar até um ponto que a gente não consegue mais recuperar. Isso é em tudo na vida. Nosso corpo também entra nesse esquema. Então eu falo assim, quantas vezes você faz faxina na casa? Sempre, né? Quantas vezes você já limpou o carburador do carro? Algumas vezes, né? Eu pergunto para o paciente na hora da consulta. Quantas vezes você trocou o móvel da sua casa, pintou a parede? Quantas vezes você fez uma desintoxicação orgânica? A pessoa fala, nunca. Quantas vezes você fez uma limpeza no teu intestino? Nunca. E isso a gente fala com pessoas, crianças de 8, né, adolescentes de 15, 16, 18, pessoas mais adultas de 27, 30, 40, 80, às vezes fala nunca, né? Nunca fiz uma desintoxicação no intestino, nunca fiz uma desintoxicação no corpo, né? Nunca fiz uma suplementação de nutriente, isso é muito comum. Então, como uma coisa consegue sobreviver bem sem limpeza e sem manutenção? Não existe, gente, não existe ambiente, tá? Não existe máquina que consegue viver sem essas duas coisas, é impossível. Então, a gente precisa, tá, se atentar a isso. O corpo tem que desintoxicar e nutrir. Se você desintoxica e nutre o corpo, você consegue resolver qualquer problema, tá? Aí as pessoas me perguntam, qualquer problema? Mas e a pessoa que está com câncer em fase terminal? Eu já tive aqui no consultório muitos pacientes que vieram em fase terminal. Inclusive eu tive pacientes que eu comecei a atender e faleceram dali 2 semanas, dali 1 mês, dali 2 meses. Mas o que acontece até com esses pacientes que a gente não consegue salvar da morte, vamos falar assim? A gente consegue que ele tenha qualidade de vida. Eu tenho famílias que agradecem, a família desse paciente de câncer na garganta, inclusive, que depois que começou comigo viveu só 2 semanas, falou, Isa, nessas 2 semanas ele era uma pessoa revoltada, triste, no canto, nessas 2 semanas ele foi muito feliz. Por quê? Porque a gente conseguiu intensivamente dar coisas que ele se sentisse um pouquinho mais fortinho, para você ver como o tratamento natural funciona muito rápido, a reação é rápida, né? E dá uma desintoxicadinha, que a pessoa não teve mais tantas dores e conseguiu fazer terapias de consciência emocional para ele conseguir perdoar, né? Para ele conseguir sair daquele estado horroroso de excreção de adrenalina que o emocional estava fazendo a ponto de chegar nesse processo de metástase e morte. Então, a gente precisa entender que não importa a situação, dá para melhorar muito de qualquer coisa quando a gente desintoxica e nutre. Isso é importante entender. Eu falo, gente, olha, eu tenho hoje 48 anos. Tô quase na casinha dos 50, né? Eu vou tomar um pouquinho de água. Eu vou ensinar vocês que tem que tomar muita água para desintoxicar. Então vamos lá. Então, voltando, né, ao que a gente estava falando, eu falo, eu não me importo, eu já tive processos degenerativos, eu já tive acidente na minha vida, que eu podia ter morrido. Eu tô nessa área, eu sou terapeuta, porque eu já quase morri, eu cresci com muitas dores. Naquele tempo não existia falar de fibromialgia, mas eu me enquadrava num quadro de fibromialgia muito grave, tá? E isso desde quando eu me conheço por gente. Eu era chamada a menina Maria das Dores. Minha mãe falava, lá vem a Maria das Dores, com dor, né? Porque eu tinha enxaqueca forte desde quando eu me conhecia por gente, tá? Se eu falar pra vocês que eu lembro quando começou, eu não lembro, porque devia ser desde antes de eu ter consciência de vida, né? Porque a criança começa a ganhar uma consciência real de vida lá nos 6, 7 anos, 8 anos, né? E muitas dores articulares no osso, na carne. Naquele tempo não se levava tanto em médico, era num farmacêutico bom, e aí o farmacêutico já me aplicava aquela injeção dolorida, Bezetacil. Eu cresci tomando Bezetacil e eu era muito magrinha, abaixo do meu peso, abaixo da minha estrutura óssea. Então eu não sabia o que doía mais, se era a dor do meu reumatismo, entre aspas, ou se era a dor da injeção. Que a hora que a dor da injeção começava a melhorar, meu pai me levava para aplicar outra injeção,
né? E claro, eu só comia pão francês com ovo frito, arroz branco e bife. Eu não comia uma verdura, uma fruta, nada. Não se sabia que tinha que desintoxicar, nem tampouco que nutrir ninguém, né? E aí a gente ficava nisso, tá? E nunca sarava. Então foram anemias profundas, anemias profundas, anemias profundas, até que se constatou que eu tinha anemias falciformes e eu já estava num processo bem degenerativo e não tinha mais o que fazer e o médico falava que eu ia parar na cadeira de roda, a hora que eu fosse crescendo mais e aí a gente começou a ir atrás de suco verde, né, de outros tratamentos assim que pudesse melhorar. Aquilo me manteve até um pouco crescer, até que eu tive meu primeiro filho e 9 horas de hemorragia e olha que eu tive parto normal. E aí eu fiquei muito fraca, eu mal parava em pé. E aí é onde a gente conheceu o naturalismo. Já eu, depois desse parto, que eu só fui piorando e eu tive depressão e um monte de coisa, aí depois desse parto, só depois de uns 3 anos que eu conheci o tratamento natural. Foi onde eu fui estudar, gostei muito, comecei a melhorar muito, muito rápido, me encantei e fui estudar porque eu achava que se eu melhorei com isso, eu tinha que ajudar outras pessoas a melhorarem também. Então, eu sou fruto disso, de muita toxina e pouco nutriente. Só alimentação ruim, muito remédio químico e nada de vitamina e mineral no corpo. Nem através de alimentação, que só alimentação, dependendo do caso, é muito pouco de nutriente, tem que suplementar para o corpo conseguir daí repor tudo que precisa e reagir. Aquilo que eu falei está aqui na minha anotação, a gente está rodeado de toxina, né? E o que a gente vai fazer então, que não dá para se livrar da maioria dessas toxinas, né? Até o sabonete, que é químico, que a gente passa na pele, ou shampoo no cabelo, tem química. Eu falo que você só poderia passar na pele aquilo que você pode pôr na boca e engolir, não passa mal, né? Se você puder tomar o sabonete líquido, você pode passar ele na pele. Se você puder tomar o creme hidratante, você não passa mal de jeito nenhum, você pode passar na pele. Tudo que você comeria e passaria mal, você não pode passar na pele. Aquilo entra no teu organismo e vai te intoxicar, né? E aí o acúmulo dessa toxina, vem toxina daqui, vem toxina dali, vem toxina na verdura, né, do agrotóxico, no feijão, no grão, vem toxina do ambiente, né, dos carros que estão na rua, se você não vive em cidade industrial, vem toxina do emocional. E aí, como é que eu faço? Né? Não tem como se livrar. Meu trabalho tem os estresses do dia a dia, né? Não tem como não se abalar às vezes, né? Tem preocupação, se não tem abalo emocional por algum problema que tenha no trabalho, tem a preocupação, que também é um estresse, né? Tem a preocupação da própria vida, do dia a dia, tem essas toxinas que me permeiam. E aí mais tem que passar protetor solar, que se fala tanto na TV e tal. E o que eu faço daí? A gente mantém ao máximo, tá, o corpo desintoxicado. É quando você acumula muito, que daí o corpo não consegue mais lidar com aquele monte de toxina, porque ele já está saturado, não consegue mais pôr para fora, é onde a gente adoece. Tá? O nosso corpo, ele consegue fazer um mecanismo de entrar a toxina e ele liberar a toxina, né? E é o que a gente faz aqui no consultório. A gente tem órgãos excretores, sistemas circulatórios excretores, a gente tem, a pele é uma própria via de eliminação de toxina. Quando você passa creme hidratante ou antitranspirante, o seu corpo não elimina mais toxina. Passar antitranspirante é o maior veneno para você ficar com acúmulo de toxina no seu corpo. O suor, tá? Os poros têm que estar abertos para que o corpo consiga eliminar a toxina pela pele, pela axila, através do suor, né? Eu falo assim para as pessoas, eu não uso antitranspirante, tá? Eu não uso creme hidratante na pele, eu não uso protetor solar, eu não uso nada que tem química na minha pele. Até o que a gente usa na maca aqui para os pacientes, tudo são coisas que você poderia comer. Você pode comer o creme que eu uso aqui, tanto para tirar dor quanto para fazer as terapias de maca, porque eles são totalmente naturais. Tá? A gente usa óleos naturais, azeite de amêndoa, óleo de coco, azeite de oliva. Azeite de oliva, inclusive, gente, tira dor, tira inflamação muscular, né? Então, a gente tem coisas para usar que a gente poderia
ingerir. Esse pode passar na pele, esse não intoxica e não impede a pele dos poros excretar toxina. Então, as terapias que a gente faz aqui nos pacientes é para liberar os órgãos excretores de toxina. Quais são os órgãos excretores de toxina? Rim, fígado, intestino, né, próprio pulmão, a saliva, não sei se vocês sabem, a saliva é excretora de toxina. Quando a gente fala, a gente acaba liberando saliva. Quando a gente fala, uns mais, outros menos, né? Não chega às vezes na pessoa pela distância, mas isso acontece. Então, é isso que a gente precisa entender, tá? Que a gente tem que deixar liberado esses órgãos para ele poder jogar para fora. Aí uma pessoa vem e diz para mim que o intestino dela fica uma semana sem funcionar, sendo que deveria funcionar quantas vezes a pessoa come, se alimenta, faz refeição, né? Então, a gente tem que entender isso. Nosso sistema está todo emperrado, todo falho, né? E a gente só coloca toxina de tudo que é lado para dentro, de todas as formas e jeitos, e aí a gente nunca libera essas toxinas, tá? Se libera muito pouco, né? As pessoas são inchadas, pessoas que são inchadas, o rim não está funcionando a ponto de liberar a toxina pela urina. Cada vez que você tem inchaço, é sinal que a toxina foi junto com esse líquido de volta para o corpo, né? O sistema circulatório, que é o sistema linfático, que é o sistema também de jogar a toxina fora, também não está funcionando. A gente pega nessa via das pessoas, está toda encaroçada, tá? Você sente todos os nós, ou seja, está tudo entupido esses vasos por onde passaria a toxina para o corpo poder eliminar. Está tudo entupido. É onde a pessoa tem a inflamação, a acidez alta, a dor. Então não dá para sarar de nem uma doença, nem de câncer, nem de gripe, nem de pressão alta, nem de diabetes, nem de nada, se esses sistemas estiverem, além de intoxicado demais, né, tudo congestionado. E é isso que faz parte do nosso tratamento, liberar todas essas vias excretoras. Então não adianta também só tomar coisa que desintoxica, aí, mas eu tomo lá um chá que desintoxica, tomo isso, tomo aquilo, mas aí os órgãos que deviam excretar essa toxina estão todos congestionados, entupidos, o fígado cheio de pedra nos dutos biliares, de cálculo, de bola de gordura, né? O sistema linfático todo entupido, o pâncreas não faz a substância que precisa para toxina, o fígado não faz bile, né? O nosso fígado precisa produzir 1,5 litro de bile por dia para poder quebrar a toxina, né, e gordura, e aí ele tá todo congestionado, porque a gente adora comer massa, de preferência refinada, né, muita massa, muita fritura, muito alimento industrializado. Então, onde a gente fica com o corpo, o fígado lá todo congestionado, não produz bile, não quebra toxina, é um ciclo. O nosso corpo, ele é um ciclo, tá? Ele faz ciclos, e aí esses ciclos não são feitos da forma correta, e é onde a gente fica com doenças e dores, principalmente essas dores tão intensas que permeiam a fibromialgia. As toxinas emocionais, quais são elas? O que são essas toxinas emocionais? Quais as emoções, melhor falando, que mais excretam toxina no nosso organismo, né? A raiva, tá? A raiva, ela aumenta muito a acidez corporal, tanto que tem muitas pessoas que têm úlcera, né, por causa de raiva. Então eu falo que quando você sente raiva, você não prejudica as pessoas que te fizeram mal, você prejudica você mesmo ou qualquer outro desses sentimentos que eu vou dizer. Então a raiva é um sentimento que intoxica num grau muito alto, a mágoa intoxica também num grau altíssimo. Você sentir mágoa, alguma coisa te magoa, vai lá e resolve logo, porque daí você não fica gerando uma toxina que vai fazer uma doença grave, uma doença degenerativa. A culpa, né? A pessoa às vezes se sente culpada de muitas coisas, vai lá, se desculpe, resolva. A gente tem que trabalhar isso, e tudo com máxima urgência. Tá com raiva? Vai lá e fala o que tá te provocando essa raiva. Vai lá e resolve. Porque não lá e tomar atitude de mais raiva. Xingar, brigar, berrar, isso não resolve, aumenta mais a raiva,
O que a gente tem que fazer? Ir lá e dizer, e resolver. E se a pessoa não muda de atitude e a atitude daquela pessoa te provoca raiva, fica longe, né? Eu falo que as pessoas têm que conhecer o seu limite. E até aqui eu consigo conviver, que não me gera, não me desperta nenhum sentimento ruim. Daqui, se eu ultrapassar essa barreira, e eu vou começar a ter sentimentos ruins, então eu fico longe. Tal situação me magoa, então fica longe da situação que te magoa. Até você ser forte o suficiente, né, para poder lidar com aquilo. A gente vai falar melhor sobre essa dor emocional que causa dor física. Não vou falar 100%, mas vou falar mais de 90% dos pacientes de fibromialgia, ou de dor, ou de artrite, ou de artrose, qualquer dor que seja, ou de enxaqueca, ou de dor nas costas, tá? Elas têm, gente, dor emocional. A gente vai gravar um vídeo para falar só sobre as dores emocionais, tá? E como a gente lidar com isso, tá? Mas voltando aqui nas toxinas emocionais, então nós falamos da raiva, da mágoa, da culpa, tá? Você se sente culpado por alguma coisa, né? Às vezes guarda segredo para não ter julgamento, então vai lá e resolve. As pessoas vão pensar alguma coisa, vão julgar, mas isso passa, gente. Eu falo isso para quem é meus pacientes, falei isso essa semana para minha filha, né? As pessoas às vezes julgam a gente, mas passa. Tá? Daqui a pouco a pessoa esquece, vai julgar outra pessoa ou outra coisa, né? Ou outra situação. As pessoas são assim, elas são de momento, tá? Então a gente tem que entender que as coisas são assim, você vai lá, resolve e passa, tá? Não pode ficar cozinhando. Às vezes você fica com raiva de alguém, magoado com alguém, a pessoa nem lembra mais o que ela fez pra você. Ela até vive como se nada tivesse acontecido, porque ela nem lembra mais e você tá lá suscitando aquela emoção, né? Não pode viver assim. E uma coisa que eu falo que é destruidor, gente, é devastador. Pensa na bomba atômica dos emocionais, tá? Eu quero muito falar sobre isso quando a gente for falar das dores emocionais, que é o inconformismo. As pessoas, gente, são inconformadas. Você aí que tá falando comigo, você que tem dores, tá? Você que tem uma doença grave, você que tem principalmente dores, e você que tem fibromialgia, responde para mim se você é uma pessoa feliz e grata pela sua vida, ou se você tem sentimento de inconformismo. Responde para mim. Eu sou inconformada com o jeito da minha família, eu sou inconformada lá com o meu trabalho, eu sou inconformado com o fulano que não consegue enxergar, ou com a Beltrana que não consegue entender, tá? A pessoa vive inconformado porque não consegue comprar uma coisa que queria, inconformado porque não conseguiu estudar, inconformado. A pessoa é inconformada com tudo, em vez de ser grata por tudo que tem, né? Esses dias chegou um paciente meu, né? E aí eu falei pra ele assim, e daí, o senhor tá bem? Como é que tá e tal? Ele falou, tô bem. Tirando as coisas ruins, eu tô bem. E ele é um paciente estrangeiro, né? Ele é europeu e tem família, né? Ele é um europeu que tem família na zona lá de guerra. E aí eu falei pra ele, falei assim, olha, o senhor aqui tem guerra? Ele falou, não. O senhor assim tem que dormir preocupado que pode cair uma bomba à noite, o senhor está dormindo e acabar com a sua família ou alguma coisa assim? Ele falou, não. Eu falei assim, o senhor tem trabalho, se quiser? Ele falou, tem. Eu falei assim, o senhor vive num lugar que vê e está assistindo a sua família em má condições e não consegue nem trabalho para poder suprir a sua família? Ele falou, não. Eu falei assim, o senhor tem coberta no frio? Tem teto na chuva? Tem. Eu falei, então o senhor é feliz? Então o senhor tem o tudo de bom que um ser humano precisa ter para poder ser feliz? Ele falou, nossa, se tenho. Falei, a sua casa tem algum alcoólatra, né? Tem algum presidiário, algum assassino, né? Algum familiar que é drogado? Não. Falei, então, né? Então as pessoas, eu falo assim, às vezes, e eu faço isso com os pacientes, né? Nessa questão dos emocionais, quando a gente está trabalhando com os pacientes sobre a sua dor emocional, a gente faz aqui no consultório uma lista.
tá? Pega o agente causador do problema emocional, muitas vezes, e a gente faz uma lista, tá? Das qualidades, né, da pessoa e dos defeitos. Eu não gosto de falar essa palavra defeito, eu falo que quem tem defeito é o aparelho do Paraguai que não funciona. Eu gosto de falar de dificuldades, vamos falar das qualidades das dificuldades, vamos falar das coisas boas que você tem na vida e as coisas ruins. E gente, todas as vezes, 100% das vezes, a lista das coisas boas sempre é maior do que das coisas ruins. Isso nas pessoas e na situação da vida, tá? Sempre é assim, né? E a gente precisa entender que a gente tem como olhar diferente, ter um olhar diferente, né? Para não ficar excretando toxina emocional no organismo. Então, a gente, como eu disse, no nosso tratamento, nós tratamos sempre a causa. A gente tem que mapear. No caso das toxinas, aonde você se intoxica, né? Porque não adianta também eu ficar aqui desintoxicando, liberando as vias excretoras que a pessoa está errado no organismo para poder liberar as toxinas, e você continuar convivendo intensamente com o agente intoxicante. É claro, a pessoa que usa veneno lá na lavoura, né, às vezes ela não tem condições de nunca mais passar veneno na vida, mas ela tem condições de se paramentar para poder passar o veneno e respeitar o tempo mínimo da intensidade do veneno na lavoura e não entrar lá próximo da onde passou o veneno. Às vezes é um pintor que lida muito com solvente, né, um pintor de carros ou de parede, e aí ele tem como se proteger, né? Existe como hoje, usando máscara, com aqueles filtros, né, usando luva quando vai lidar com isso. As pessoas não têm o mínimo de cuidado. Se fala, se está ali na embalagem, se é ensinado como evitar. Eu tenho um paciente com muitos problemas de dores e muito, e aí, já entrando num paciente jovem, tinha 27 anos, e já entrando num processo de degeneração óssea, culminando com artrite, ele já estava começando com artrose, jovem, e a gente foi ver, ele é um paciente da cidade, mas eles tinham na casa deles lá poço artesiano, e a água do poço artesiano estava contaminada de mercúrio. Então, não ia ter como eu melhorar ele se ele parasse de usar aquela água, seja para o banho, porque a pele também absorve a toxina, né? E para o próprio consumo de bebê, né? Então, enquanto não eliminasse essas toxinas, não tinha como a gente daí ter tanto sucesso assim no tratamento, né? Então, aí se a toxina é emocional, a gente tem que ensinar a pessoa a lidar diferente com as suas emoções para poder daí não ficar excretando essas toxinas emocionais. Essa toxina do alimento, tem como a gente usar algumas coisas que eu vou ensinar em vídeo para vocês, usar coisas que eliminam um pouco da toxina lá, do agrotóxico da verdura, do legume, né? Então, não dá para ficar 100%, mas dá para evitar a maior parte das toxinas para que a gente possa, daí limpando o corpo e aí recebendo um pouco menos de toxina, a gente conseguir que o nosso corpo funcione e consiga excretar aquele excesso e aí a gente fique bem e saudável, tá? Dá para ficar saudável mesmo que a gente conviva com um pouco de toxina, tá, gente? Não vai existir um lugar onde a gente tenha zero toxina, não existe, tá? Nem na horta orgânica. Se você montar uma barraquinha lá no meio da horta orgânica, lembra que leva 30 anos para sair a toxina, talvez de um produtor que há 5 anos atrás usava aquela terra com veneno, tá? Então é simples assim, não tem o que dizer. Muita gente que tem fibromialgia também tem a ferritina alta, tá? E a ferritina alta, o que a gente percebe aqui no consultório? Que todo mundo que tem ferritina alta, todo mundo que tem dor intensa no corpo, em várias partes do corpo, ele tem uma intoxicação alta por metal pesado. Seja do veneno da lavoura, então a maioria dos que chegam aqui ou com dor, ou com ferritina alta, ou com ambos, né, uma coisa leva na outra, ou mulheres com muita inflamação articular, né, muita dor muscular, são pessoas que tiveram muito contato com produtos fortes, né? Seja o veneno da lavoura, seja o thinner, né, do pintor,
O frentista de gasolina que fica cheirando gasolina o tempo todo e ganha aquela intoxicação. Seja faxineira, muita mulher que tem fibromialgia também ou lida com tinta, às vezes até de artesanato, que tem solvente, né? Ou lida com produtos de limpeza, ou usam muitos produtos químicos no corpo, é muito cosmético, pinta muito o cabelo, ou até pessoas que se intoxicam muito com emocional. Aí as pessoas me perguntam, mas não é todo mundo que está lá convivendo com veneno ou trabalhando no posto de gasolina que vai desenvolver fibromialgia ou dor ou outras doenças? Numa pesquisa científica foi constatado que dependendo do organismo da pessoa, se o organismo já é mais fraco, se o organismo já está numa extrema intoxicação, aí aquela química que vem a mais é a gota d'água e é onde estoura os problemas nas pessoas, as dores. Qual que é a saída, né, que a gente pode usar, vamos falar assim, para que o nosso organismo consiga, mesmo convivendo com a toxina, não ter tantos problemas? Então, a gente sempre fala para as pessoas, gente, vamos desintoxicar o organismo e vamos nutrir. Vamos desintoxicar o fígado e vamos nutrir, vamos desintoxicar o rim e vamos nutrir. São tudo órgãos excretores que contribuem para a quebra de toxina. Vamos desintoxicar o pâncreas e nutrir. Vamos desintoxicar o intestino, as vias urinárias, não só o rim, a bexiga, e vamos nutrir. Vamos abrir os poros da pele. Para cada isso existem terapêuticas. E vários tipos de terapêuticas, não é uma ou duas, é muitas. E claro, evitar receber novas toxinas, vamos falar assim. E tem fitoterápicos, tanto que desintoxicam o organismo, tem fitoterápicos que eliminam o metal pesado, porque tem umas toxinas, gente, principalmente de uma pessoa que chega a ter fibromialgia, ou muitas dores no corpo, mesmo que não seja fibromialgia, que isso também é totalmente tratável, as pessoas elas têm metal pesado. E metal pesado é um tipo de toxina que não sai do organismo sozinho. Tipo, eu comi farinha de trigo, né, ou tomei refrigerante, que isso acidifica muito o organismo e aí causa problemas. Então o que acontece? Se eu parar de tomar refrigerante ou de comer farinha de trigo, principalmente as refinadas, eu vou conseguir daqui a pouco que o corpo não tenha mais aquela substância. Eu paro de consumir aquele produto, vai levar um tempo, mas a substância daquele produto, aquela toxina vai sair do meu corpo e tudo bem. E assim acontece com muitas coisas, muitos químicos também. Agora, o metal pesado, e ainda mais quando ele está em quantidade alta no organismo, que ele faz com que o organismo não consiga funcionar, é o excesso de chumbo. Da onde vem o excesso de chumbo? Além de tinta, tudo que tem cor, para fixar a cor, precisa de chumbo. Então, o batom, se você passa um batom e dali a pouquinho ele já sai da boca, então esse tem pouco chumbo, tá? Porque o chumbo é fixante de cor. Se você passa um batom e ele dura muitas horas e piorou aqueles batons que duram 24 horas, esse tem muito chumbo, tá? E intoxica. A tintura do cabelo, quanto mais a tintura fixa do cabelo, mais chumbo tem na tintura. Então, tudo que fixa a cor tem excesso de chumbo. Tudo que ferve tem excesso de alumínio. Alumínio é um micromineral importantíssimo, inclusive para o sistema nervoso. Mas ele tem que ter traços de alumínio no corpo para ser saudável para nós. E o excesso do alumínio, ele é um metal pesado que causa câncer, inclusive. O alumínio, por exemplo, das panelas, a pessoa que guarda na geladeira uma comida de um dia para o outro, tá? Ela está se contaminando de alumínio. Tudo que ferve tem alumínio. Refrigerante, cerveja, tudo para ficar efervescente tem que ter bastante alumínio. O alumínio, entre outras coisas, tem bastante presença no clareador, tipo antitranspirante, que tira, quanto mais ele deixa branquinha a axila, que tira o preto da axila, mais ele tem alumínio, tá? Então, para vocês perceberem como a gente vai se contaminando de metais pesados em coisas assim que tem carinha de inocente. Às vezes o negócio tem uma carinha de inocente, mas tá te adoecendo, vamos dizer assim. E claro, o flúor, que é excessivo na pasta de dente. O legal é usar pasta de dente sem flúor, também faz excesso e também intoxica.
e sem tirar, gente, toda o metal pesado do agrotóxico, das ligas de metal, né? O amálgama que está até na obturação do dente, tanto que hoje em dia quase não se usa mais aquela obturação de dente prateada, porque a outra branquinha dura menos que o amálgama, mas ele é um metal pesado que também é cancerígeno. Se você tiver na boca todo dia, ele ali, você ingerindo aquela molécula de amálgama. E também metais pesados dos venenos de indústria, usado elementos químicos fortes na indústria. E elas ficam no ar, tá, gente? Eu tenho cidades vizinhas aqui que tem indústria de metal. Gente do céu, é todo mundo com dor, é todo mundo inflamado, é todo mundo cheio de fibromialgia, é muita gente com câncer, é muito câncer. E essa cidade, além de ter, é uma cidade pequenininha, e além de ter essas indústrias de metal, tem muita agricultura e também tem o veneno, aí essas pessoas convivem com o veneno, que nem elas me relatam, né? Às vezes eles passam veneno lá na roça, né? Mas eles abrem a porta de manhã, vem o cheiro de veneno na casa. Então, gente, isso é muito sério, isso vai longe. Esses dias eu estava conversando com um paciente meu agricultor, um produtor bem grande aqui da região, e eu falei para ele, ó, vocês têm que tomar cuidado, vocês têm que começar a mudar a forma de fazer as coisas, porque daqui a uns dias vão começar a processar vocês da agricultura, um funcionário, um colaborador, e vão alegar, e vai ter teste científico, químico para provar isso, que eles tiveram aquela doença em função dos produtos químicos que usou na roça, né? Dos venenos, dos aditivos. E aí vocês vão ter que indenizar, porque isso é totalmente comprovável, vamos falar assim. E aí ele até me falou, olha, porque nos países da Europa, para vocês terem uma ideia, existem muitos venenos que já são proibidos. O Roundup é proibido porque o Roundup, gente, faz criança com déficit de atenção, tá? O Roundup é um dos venenos que já está comprovado. Os outros venenos também interferem, mas o Roundup está comprovado que ele faz o raciocínio da criança ficar mais lento, a criança não conseguir aprender. Isso é muito sério. Por isso que na Europa já é extinto o uso de alguns venenos, não pode, é proibido. Tá? Só o Brasil que fica com o restolho e o comércio mundial fica explorando o Brasil, que é ignorante. Então a gente tem que abrir a mente, a gente que tem que compreender o que acontece com a gente, e a gente tem que ir atrás, gente, de falar, não, tem que mudar isso, não aceitamos mais isso. Isso está nos prejudicando. Ao passo que a gente tem a consciência, então a gente tem que ir atrás de procurar saber o que está acontecendo comigo, qual é a fonte. Se você entender a causa do teu problema, o outro entender, o outro entender, o outro entender. E aí o que acontece? Daqui a pouco é obrigada a mudar. Hoje o nosso governo fala até de medicina complementar, que é a nossa medicina mais naturalista, mais que trabalha a equilibrar a frequência energética do corpo. Se fala muito de ter isso agora no SUS, por quê? Porque economicamente está inviável para o governo ficar bancando remédio. Eles demoraram para aprovar leis que deixa listo o nosso trabalho. Eu que sou profissional e comecei a estudar há mais de 20 anos para essa área, é claro que agora é tudo regulamentado, mas naquele tempo a gente estava ainda batalhando para ter regulamentação. E demorou por causa disso, porque antes não era economicamente viável. Esses dias uma paciente perguntou no comentário, né, por que para fibromialgia é tão difícil você se aposentar pelo INSS e tal, sendo que é uma coisa tão grave. Um que eles temem fraude, outro que eles acham, se for aposentar todo mundo que tem dor, aí não tem como, não existe como mais. Só que assim, né, gente, eu acho que já que o governo não consegue aposentar ninguém, e todo mundo tem essa dificuldade, eu tenho paciente aqui com dor na coluna, com dores em tudo que é lado, abdominais, com dores de fibromialgia, que é meio geral, e eles lutam no INSS, mesmo comprovado com exame mesmo de coluna, de imagem, que a fibromialgia não consegue isso. Eles vão lá no INSS, eles não aprovam, porque se for aprovar para todo mundo, eles não conseguem pagar. Então, eu falo que a melhor saída, gente, nós temos essa saída para vocês. É você ficar mesmo saudável, sem dor, trabalhe menos, mas que trabalhe, né? É claro que qualquer pessoa que trabalhar um pouquinho, ela consegue aquele salário da aposentadoria, nem precisa trabalhar 24 horas por dia para conseguir o salário que o INSS oferece lá para as pessoas que estão lá encostadas.
Então, gente, vamos atrás de melhorar, vamos atrás de se curar, essa é a saída, tá? Vamos ficar feliz, alegre, saudável, sem dor, sem nada, sem doença, sem o risco de ter câncer. Eu falo assim, que antigamente as pessoas pensavam, né, gente, sem os estudos, sem a compreensão, ai, que se eu tiver sorte eu nunca vou ficar doente. Se eu tiver sorte, eu nunca vou ter câncer. Se eu tiver sorte, eu nunca vou ficar igual fulano, cheio de dor lá, travado, sem poder trabalhar. Não é uma questão de sorte, gente. É uma questão de cuidado. É uma questão de entender como o seu organismo funciona. Como você faz para desintoxicar ele. Como você faz para nutrir ele, para ele ficar saudável. Se você tem uma casa de 40 anos, mas toda a vida você fez faxina nela, você foi reformando o que foi estragando, você foi colocando coisas melhores nessa casa, tirando o que estraga ela, uma infiltração. É claro que depois de 40, 100 anos a casa vai estar lá linda, bela e maravilhosa, né? Agora, às vezes tem uma pessoa que tem uma casa lá, nunca cuida da casa, 10 anos a casa já está caindo aos pedaços. Isso com o carro, isso com o nosso corpo. É simples assim, é um mecanismo que a gente tem que entender a lógica. Então, não é uma questão de sorte, é uma questão da gente entender o nosso corpo e trabalhar para que ele fique bem. O objetivo não é a gente se isolar do mundo, tá? O objetivo é a gente tratar o nosso corpo para que a gente possa ter saúde. Então, um exemplo para quem quer já ir experimentando lá, né? Que às vezes um ou outro. Eu atendi uma paciente de consulta semana passada e ela estava muito mal, tanto de dor de cabeça, dores no corpo e pressão alta. E aí ela fez a consulta na sexta e ela ia vir na segunda buscar a prescrição do tratamento dela. Ela me ligou no fim de semana que estava muito mal, que tinha dado uma crise, e eu orientei para ela, olha, espreme o alho, põe na água, espreme limão, põe lá na água, uma hora um, uma hora outro, e aí você toma, né, que isso vai te melhorar. Né, vai baixar a tua pressão. Aí hoje você toma um banho alternado, faz o limão, faz o alho, se acalma, e aí você vai ver que amanhã você acorda zero. Quando ela veio na segunda buscar a prescrição, gente, ela estava encantada, sabe? Ela é uma pessoa que está toda intoxicada, intestino não funciona, fica uma semana sem funcionar, nada funciona. E ela fez lá 3 coisinhas que a gente orientou por telefone e ela já chegou outra na segunda para pegar o resto das orientações. É isso que eu falo sempre, gente. Você dá o mínimo para o corpo, ele responde o máximo. Se você está muito mal, é porque você não está dando nem o mínimo. E ele responde o máximo rápido. E são coisas muito simples, muito básicas. Não é tão difundido isso por aí, gente, porque isso não dá lucro. Sabe, isso não dá lucro para as grandes instituições, esse tipo de tratamento, sabe? E são eficientes pra caramba. Pra gente desintoxicar o pâncreas, e é quando a gente desintoxica o pâncreas e nutre o pâncreas, e o corpo começa a desinflamar, a pessoa sente menos dor. E o que faz isso? O que desintoxica o pâncreas e faz desinflamar? Você quer ver essa mesma coisa que eu vou falar para vocês agora, é usado para labirintite. Uma visita chegou na minha casa muito mal de labirintite, mais mal mesmo, quase vomitando. E aí eu dei isso para ela. Ela ficou encantada porque não demorou nem uma hora que ela estava comigo, ela não estava mais com labirintite. Chama açafrão, aquele pozinho amarelo, que eu recomendo que vocês não comprem no mercado. Comprem o açafrão em casa de produtos naturais, um produto mais sem misturas, mais puro, de boa procedência, né? Em lugares também confiáveis, porque tem muitos lugares que não são confiáveis. O açafrão desintoxica o pâncreas. Conforme você vai usando o açafrão, pode pôr em cima no prato, né, na comida, em cima lá no prato. Pode pôr uma colherzinha de cafezinho na água fria, fresquinha, e tomar todo dia, de manhã e à tarde. Conforme você vai usando o açafrão, dali a pouco você vai sentindo o seu corpo desinflamar, a sua barriga que não incha tanto mais. A gente precisa desintoxicar o intestino. Como é que a gente desintoxica o intestino? De você tomar de 4 a 5 copos de água morna em jejum, morno, mais para um quente, assim, como se fosse um chá quente que não está pelando, mas está quente. Em jejum, todo dia de manhã, o intestino passa a funcionar. Se você come quinoa real, mamão com banana, com alfarroba de manhã, o seu intestino passa a funcionar melhor. Sem contar que a gente tem que tomar suco verde e colocar no suco verde a salsinha, que é rica em magnésio.
Não existe lá o leite de magnésio que ajuda a desintoxicar o intestino? Então, nesse mineral magnésio, e a salsinha é um dos alimentos mais ricos em magnésio, que a gente pode pôr no suco verde, a gente ajuda o intestino. Olha só, coisas simples, ao alcance de qualquer pessoa. Existe um tratamento mais complexo em casos mais agudos, quando esse simples já não funciona muito mais, quando a pessoa precisa de um apoiador, mas que também não leva muito tempo, é uma questão de 3 meses, pouquinha coisa mais, 3 meses no máximo, às vezes de 1 mês, 2 meses, 3 meses, precisa lá de um apoiador para depois se manter nesses ali, perfeito, mas é simples assim. E são coisas para a gente usar tanto para sair da crise quanto para depois não ter crise. Uma coisa que elimina metais pesados, que ele não sai do corpo sozinho, como eu estava explicando para vocês, ele se é um grau de intoxicação de metais tóxicos muito alto, né, como chumbo, alumínio, amálgama, mercúrio e outros metais pesados que a gente tem aí no ambiente, aí a gente tem aquele aparelho de hidrovitalis que a gente mostrou para vocês na aula de quinta-feira passada, que elimina esses metais pesados, né? No hidrovitalis também a gente elimina toxinas pesadas. E toxinas de fungos e vírus e bactérias, tá? Porque os fungos, os vírus, conforme a gente vai pegando um monte de gripe, um monte de dengue, eles vão ficando alojados no nosso fígado. E a gente precisa desintoxicar deles, porque a toxina deles fica um tempão fazendo mal no nosso corpo. A gente conta com muitas coisas para intoxicar nosso organismo no nosso dia a dia. A gente precisa saber como se livrar disso. O vinagre de maçã orgânico, ele desintoxica o fígado. O limão rosa desintoxica o fígado. As verduras verde escuro e principalmente as verduras amargas desintoxica o fígado. Então o suco verde, quando a gente põe almeirão, salsinha, tudo isso desintoxica o fígado. O que desintoxica o sangue? Os picantes mais. Tem vários depurativos de sangue, mas os picantes, eles depuram muito legal o sangue. Então o gengibre, o nabo, o rabanete, a pimenta, limpa as veias, limpa as artérias, desintoxica o sangue. O que desintoxica nosso rim, além de alguns chás, né, o hibisco, a cana do brejo, a pata de vaca, que para mim são os mais eficientes para desintoxicar o rim, é suco de melancia, gente. O paciente chega aqui, um falou para mim semana passada, Isa, eu sempre tinha crise de rim, depois que eu comecei a tomar suco de melancia, que você, da última crise, você me recomendou para eu sair da crise, eu nunca mais tive crise de rim, então eu tomo suco de melancia agora todo dia. Eu posso tomar todo dia? Com certeza. É melancia, gente, tá? Suco de melancia. Pode tomar todo dia. Você consegue sempre manter o rim desintoxicado e nutrido, porque a melancia, além de desintoxicar, ela nutre. O suco verde com as verduras, verde escuro e amargas, né? Além de desintoxicar o fígado, ela nutre. O açafrão, além de desintoxicar o pâncreas, ela nutre. É isso que a gente tem que usar para nossa melhora, essas coisas. E é fácil, não é difícil. Até o banho, tá? Que a gente toma intoxica, porque tem muito cloro na água, muita química, e aquela química faz mal. Aí você toma lá o banho no chuveiro, que nós aqui do Paraná e da Sanepar, ou outras organizações que tratam a água aí na sua cidade, e aí a pessoa fica com a pele seca, o cabelo seco, né? Gente, ó, eu não uso ir no salão para hidratar cabelo, tá? Eu passo um shampoozinho na água fria, porque daí os poros do couro cabeludo estão mais fechados, aí a gente passa um shampoozinho e o condicionador. É isso, eu vou no salão cada 6 meses cortar as pontinhas do cabelo, que não fica com ponta dupla. Se vocês conseguissem ver de perto, meu cabelo não tem ponta dupla. Eu vou uma vez por ano fazer umas luzezinhas em alguns fios para dar uma disfarçadinha no fio de cabelo branco, porque eu não gosto de pintar o cabelo mesmo e depois fica aquela raiz branca, você tem que pintar tudo de novo. Não sei se vocês já perceberam, quem começa a pintar o cabelo, mesmo que tem só um ou outro fio branco, daqui a pouco vira tudo branco, porque ele intoxica tanto o organismo que faz com que o nosso órgão, o nosso sistema de colorir o nosso cabelo, ele pifa, tá? De tanta toxina. Então, a gente tem um outro cabelinho branco, a gente disfarça com outro fiozinho de luzes, e aí a gente, isso eu faço uma vez por ano,
Então recebo o mínimo de química possível. A gente tem o que a gente faz antes de ir nesse processo que tem química e depois que a gente volta uns 2 dias, para daí alguma química que foi parar no corpo, que é inevitável, a gente já jogue para fora logo, para não ficar fazendo mal. Quando a gente sente que a gente foi em algum ambiente muito intoxicado, respirou veneno e tal, existe o que a gente faz para eliminar aquela toxina que a gente recebeu naquele momento. Isso é importante aprender para o dia a dia, para nunca chegar a acumular tanta toxina que o corpo não consegue funcionar mais para jogar para fora e adoece. Um alimento que elimina muito metal pesado, tá? Existe os óleos-elementos. O molibdênio é um óleo-elemento que elimina metal tóxico. A Physioquantic, que é a linha de produto que eu uso, dos minerais frequenciais, dos lisados frequenciais, né, dos hormônios frequenciais, uma linha de produtos que não trabalha só a reposição dos nutrientes, mas o equilíbrio da frequência Hertz celular, tanto para eliminar toxinas quanto para absorver nutrientes. E a Physioquantic do Brasil é a empresa que tem uma gama maior de produtos para tudo que a gente quiser usar e puder para melhora rápida do paciente. Então eles têm um produto que chama Quelanthus. O nome é Quelanthus porque ele quela o metal pesado para jogar fora do corpo, tá? Então o molibdênio em oligoelemento, ele ajuda a eliminar metal pesado. O Quelanthus, a hidrofitalis é uma terapia que a gente usa para eliminar metal pesado. O coentro. O coentro, tanto ele em pó para fazer chá, ou para você usar como condimento, ele em pó, quanto o coentro verde para pôr no suco verde ou comer na salada, ele elimina muitas toxinas no geral e metal pesado. O coentro sozinho, dependendo do grau de metal pesado, ele não consegue dar conta de eliminar, a gente tem que fazer outras terapias, às vezes um conjunto de terapias, mas ele já consegue melhorar bastante isso. Tem muito mais coisa, tá, gente? Se a gente vai falar sobre um assunto, e qualquer assunto desses que a gente está abordando na internet, tem muito o que falar. Ao passo que a gente for tendo as dúvidas, ao passo que a gente for fazendo os novos vídeos, né? A gente vai vendo as necessidades e vai comentando com vocês. Inclusive, quem está nos assistindo, né? Se quiser deixar alguma pergunta nos comentários, ou se quiser que a gente aborde algum assunto específico da sua dúvida, vocês falem para nós, que a gente consegue responder para vocês. De repente até a gente lança vídeos todos para esclarecer, para você entender o seu funcionamento e ter o domínio do que você tem que fazer para melhorar na sua mão. A gente conta também com vocês para fazer perguntas, porque daí a gente sabe de repente direcionar o que a maioria de quem está nos assistindo quer entender, até para se entender. São muitos fatores a serem entendidos para a gente conseguir chegar a uma conclusão e ter a melhora real. Então a gente vai passando essas informações para vocês. Gente, é uma honra e glória falar para vocês. Eu amo poder dividir um pouquinho da minha experiência e para vocês compreenderem, né, o seu organismo e poder assim controlar o que vocês comem, que ambiente vocês convivem. Fiquem com Deus e até a próxima!